Qual país você acha que possui o maior fundo soberano de riqueza do mundo? Seria a China, com seu 992 bilhões e 200 milhões, ou talvez a Arábia Saudita, lar de 16% das reservas mundiais de petróleo e que produz quase 11 bilhões de barris por dia? Boas suposições, mas nenhuma delas leva a coroa. A resposta é a 1,8 trilhões. Dólares. Sim, isso é trilhão com um T. Mas essa nem é a parte chocante, pelo menos não para este vídeo. É isso que a Noruega pretende fazer com boa parte do dinheiro que surpreendeu os Estados Unidos da América e o mundo. Alerta de spoiler. A Ucrânia será a receptora. O vídeo contém todos os detalhes. Para quem não lê relatórios econômicos no tempo livre, vamos começar com alguns conceitos básicos. Um fundo soberano de riqueza, Sovereign Wealth Fund, é como uma enorme conta poupança para um país inteiro. Os governos criam fundos usando excedentes, geralmente de superávites comerciais de petróleo ou outros ganhos, e os investem em ações, títulos e imóveis para aumentar seu valor. Mas se você acha que todos os fundos soberanos são iguais, pense novamente. O fundo da Noruega está em um nível completamente diferente. O fundo de pensão do governo global da Noruega é o maior do mundo, valendo cerca de 20 mil bilhões de coroas norueguesas, 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. Para comparação, aqui estão os valores de outros 4 fundos entre os 5 maiores do mundo. O China Investment Corporation, o maior fundo soberano da China, vale 1,33 trilhão. A Safe Investment Company, a filial de Hong Kong do Fundo Soberano Chinês, é avaliada em 1 trilhão e 90 bilhões de dólares. A Autoridade de Investimento de Abu Dhabi vale 1 trilhão e 60 bilhões de dólares. E a Autoridade de Investimento do Kuwait é avaliada em 1 trilhão e 30 bilhões de dólares. Como você pode ver, o Fundo Soberano da Noruega está em uma liga própria. De onde vem esse dinheiro? O valor de 2024 pode ser dividido assim: 1 trilhão e 20 bilhões de dólares de retornos de investimentos, 469 bilhões de fluxos líquidos e 326 bilhões de moeda. Em resumo, a maior parte do dinheiro da Noruega vem de participações em cerca de 9 mil empresas globais. Em média, possui 1,5% de todas as empresas listadas publicamente. O que significa que quando os mercados globais prosperam, a fortuna da Noruega também prospera. Além disso, há os títulos, basicamente empréstimos para governos e empresas que geram retornos estáveis. Acrescente a isso o setor imobiliário, com prédios de escritórios, espaços de varejo e centros de logística de primeira linha nas principais cidades globais da Noruega. E, finalmente, a infraestrutura de energia renovável, com o fundo investindo dinheiro em projetos de energia eólica e solar, como uma aposta de longo prazo na sustentabilidade. O melhor? O Sovereign Wealth Fund da Noruega é projetado para continuar crescendo. Ao contrário de muitos países, a Noruega investe apenas no exterior para evitar o superaquecimento de sua economia. Isso significa que, enquanto os mercados globais flutuam, a Noruega espalha seu risco por várias indústrias e regiões, e até agora, essa estratégia tem funcionado brilhantemente. Menos da metade do valor do fundo provém das receitas petrolíferas do país. O restante foi obtido por meio de investimentos estratégicos. Isso abrange a economia. Mas, quanto aos gastos, a Noruega não trata esse fundo como um cofrinho gigante para ser usado a qualquer momento. Existem regras rígidas sobre como esse dinheiro pode ser utilizado. Anualmente, o governo pode usar apenas uma pequena parte, que ainda assim representa quase 20% do orçamento nacional. O princípio-chave? Gaste apenas o que o fundo ganha, nunca o fundo em si. Essa filosofia foi incorporada ao sistema desde o início. Nos anos 60, a Noruega reivindicou soberania sobre sua plataforma continental, estabelecendo as bases para um plano de gestão responsável e de longo prazo dos recursos petrolíferos. As regras eram claras. Preserve os recursos pensando no futuro. Desde 2001, a Noruega segue uma regra orçamentária rigorosa, limitando os gastos a não mais que 4% e depois ajustando para 3% a cada ano. A 3% da Noruega limita o uso apenas ao retorno esperado dos investimentos. Isso garante que o fundo continue crescendo enquanto ainda apoia a economia.
Por isso, essa regra, introduzida pelo primeiro gabinete de Jens Stoltenberg, tem sido amplamente apoiada no espectro político. E aqui está a parte mais inteligente. A Noruega ajusta os gastos conforme a situação econômica. Em momentos difíceis, ela pode usar um pouco mais o fundo. Quando as coisas estão estáveis, ela recua. Essa estratégia de longo prazo assegura que as próximas gerações não fiquem sem recursos. Contudo, tempos difíceis não descreve adequadamente a atual situação na Europa. Afinal, o continente enfrenta a maior guerra convencional desde a Segunda Guerra Mundial. Um conflito que pode facilmente se espalhar além da Ucrânia, onde começou. Diante disso, a Noruega está considerando utilizar seu Fundo Soberano de Riqueza para aumentar consideravelmente o apoio à Ucrânia. Com 1,8 trilhões, a Noruega está em uma posição privilegiada. Ela tem os recursos para fazer a diferença. E, diferentemente de muitos países, a Noruega pode agir rapidamente. De acordo com Guri Melby, membro do parlamento norueguês e líder do Partido Liberal, a Noruega, sendo um dos poucos países com grandes quantias disponíveis, deve aumentar imediatamente seu apoio à Ucrânia. Essa questão parece ser bipartidária no país. Erna Solberg, ex-primeira-ministra conservadora da Noruega, enfatizou a urgência de Melby, afirmando que o apoio norueguês deve ser elevado de forma considerável e ágil. No entanto, nem todos na Noruega parecem concordar, e a oposição vem de uma figura de alto perfil, nada menos que o ministro das Finanças da Noruega e ex-primeiro-ministro Jens Stoltenberg. Mas, deixemos uma coisa clara, Stoltenberg não se opõe a ajudar a Ucrânia, pelo contrário. Como secretário-geral da OTAN por uma década e durante o início da invasão, Stoltenberg foi um dos maiores defensores do direito da Ucrânia de se defender contra a agressão russa. Durante seu mandato, ele enfatizou que o futuro da Ucrânia está entrelaçado com a OTAN e que sua eventual adesão é irreversível. Ele também pressionou os membros da OTAN a aumentarem o apoio à Ucrânia, reconhecendo as graves consequências dos atrasos na ajuda militar. Não se trata de apoiar ou não a Ucrânia, mas sim de como fornecer esse apoio. É aí que residem as preocupações de Stoltenberg. Stoltenberg é um defensor ardente das regras fiscais da Noruega. Ele alertou contra o uso do Fundo Soberano da Noruega para a Ucrânia, pois isso interferiria no cuidadoso quadro orçamentário do país. Sua declaração de 7 de fevereiro foi bem direta. É uma ideia perigosa quebrar a regra orçamentária para dar mais dinheiro à Ucrânia. Para Stoltenberg, a regra orçamentária foi estabelecida porque as rendas da Noruega oscilam. Elas são altas em tempos de crise e podem ser muito baixas de outra forma, ele explicou. Essa regra permitiu que a Noruega mantivesse sua estabilidade econômica a longo prazo, evitando o esgotamento rápido de seus recursos. No entanto, Stoltenberg fez questão de lembrar que é totalmente a favor de aumentar o apoio à Ucrânia. Ao falar sobre os riscos de descumprir a regra orçamentária, ele também se disse satisfeito com o impulso significativo dado ao programa Nansen pouco antes do Natal, de 2024. O programa Nansen de apoio à Ucrânia, em homenagem ao humanitário norueguês e Nobel da Paz Fridtjof Nansen, é um dos principais meios da Noruega fornecer ajuda civil e militar aos ucranianos. Este programa multipartidário, lançado com um orçamento de cerca de 12,4 bilhões para 2023 a 2030, representa um compromisso significativo da Noruega diante da guerra em andamento. A Noruega está ampliando seu apoio à Ucrânia, com o Storting aprovando mais 50 bilhões de coroas, cerca de US$ americanos 4,46 bilhões, até 2025. Em 2024, cerca de US$ americanos 2,49 bilhões foram alocados para a Ucrânia através deste programa, sendo US$ americanos 918 milhões para apoio civil e humanitário e 1,56 bilhão para ajuda militar. Essa divisão garante um apoio abrangente, atendendo às necessidades imediatas de defesa da Ucrânia e à sua crise humanitária. Esses números parecem impressionantes, mas lembre-se do valor inicial deste vídeo, 1 trilhão e 800 bilhões. A Noruega parece se lembrar disso, e Melby está pedindo a Stoltenberg que repense o uso do Fundo Soberano do país para ajudar a Ucrânia. Ela crê que o país pode e deve fazer mais pela Ucrânia, apesar dos riscos às regras fiscais. Se o governo continuar no nível atual, está fazendo um esforço consciente para colocar a Noruega no meio dos países, alertou Melby.
Ela afirma que, como ministro das Finanças, Stoltenberg tem a chance e o dever de exigir mais, principalmente após testemunhar a urgência da situação. Mas por que a urgência? Afinal, a Noruega teve um Sovereign Wealth Fund valioso durante os 3 anos da invasão russa. Então, por que agora há um crescente impulso para aprofundar mais no fundo e aumentar significativamente o apoio à Ucrânia? O que mudou no cenário geopolítico que faz deste momento algo diferente de antes? Houve uma mudança sísmica, uma transformação tão grande nas dinâmicas globais que pode ser difícil de acreditar. Os efeitos colaterais estão sendo sentidos em toda parte, inclusive nos corredores do poder, em Oslo. Vamos analisar isso. Iniciaremos com o acontecimento que motivou a Noruega a reavaliar com urgência o uso do fundo. O tenso confronto na Casa Branca entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. O confronto revelou não apenas animosidades pessoais, mas uma mudança maior e mais alarmante na geopolítica em torno da Ucrânia. O que deveria ser uma reunião rotineira entre os dois líderes proeminentes, rapidamente se tornou uma acalorada troca de palavras. Zelensky, há muito um defensor da resistência contra a agressão russa, reagiu à postura mais branda de Trump em relação a Putin. Enquanto isso, Trump, o eterno negociador, insistia em uma resolução rápida para a guerra, rejeitando um conflito prolongado como desperdício de recursos. Mas isso não foi apenas um desacordo diplomático. Foi um ponto de virada que expôs um problema maior. Trump defendia abertamente a melhoria dos laços com Putin, pressionando por um acordo de paz favorável à Rússia. E qualquer acordo que favoreça a Rússia só pode significar uma coisa: a Ucrânia pode perder seu território, segurança e possivelmente até sua soberania. Trump não chegou a discutir possíveis resultados, mas chamou Zelensky de ditador sem eleições, mostrando que seu alinhamento com Putin pode ter avançado mais do que se sabia. Isso não apenas contrastou com o apoio firme que a Ucrânia recebeu da administração Biden, mas foi uma mudança de lados aberta e clara. E essa mudança não passou despercebida. O confronto no Gabinete Oval chocou a Europa, onde líderes e cidadãos temeram que os Estados Unidos da América abandonassem a Ucrânia e a segurança europeia. O continente viu-se diante do possível colapso de uma aliança construída ao longo de décadas. Devido a isso, a Noruega está repensando sua abordagem quanto ao uso de seu Sovereign Wealth Fund. O confronto Trump-Zelensky não é um incidente isolado, mas parte de uma tendência maior. Os Estados Unidos da América estão se reaproximando da Rússia, deixando a Ucrânia se defender sozinha. No cenário atual, os Estados Unidos da América já abandonaram a Ucrânia de forma efetiva. Depois de anos de promessas, o país está subitamente abandonando seu aliado, uma nação lutando pela sobrevivência, que sacrificou mais de 43 mil soldados e sofreu quase 370 mil feridos. Dizemos isso pois desde o começo de março, Trump oficialmente suspendeu a ajuda militar à Ucrânia. Mais de 1 bilhão em armas e munições já aprovadas estão paralisadas. Acabou! Dias após um confronto com Zelensky no Salão Oval, Trump virou as costas para o país que contava com o apoio dos Estados Unidos da América para sua defesa. A condição para continuar a ajuda é Zelensky querer a paz. Em outras palavras, isso significa aceitar um acordo de paz nos meus termos ou eu não participo. Trump pode ter dito algo semelhante para Zelensky, mesmo que não esteja explícito, sem se importar com vidas perdidas ou cidades em ruínas. É como se as milhares de vidas ucranianas perdidas, os US dólares americanos 290 bilhões em ajuda internacional e a destruição de uma nação inteira fossem insignificantes. O ultimato de Trump é brutal. As lições do Afeganistão e do Vietnã sugeriam que Washington nem sempre era confiável. Mas isso parece pior. Agora, as apostas são mais altas. A retirada dos Estados Unidos da América poderia remodelar um continente inteiro. Mas Trump não parece se importar. Na verdade, ele pode até ter uma vingança peculiar contra a Europa e a União Europeia em particular. Friedrich Merz, membro do Bundestag alemão e provável próximo chanceler, afirmou que os americanos, pelo menos a administração, são em grande parte indiferentes ao destino da Europa. E quem pode culpá-lo? Os Estados Unidos da América parecem mais interessados em levar a democracia europeia ao limite e abrir caminho para os partidos de extrema-direita. Esses partidos não são os maiores fãs da UE, mas qual é o objetivo final deles? Segundo analistas, a gestão Trump não é apenas indiferente.
está ativamente minando a Europa. Trump disse que a União Europeia foi formada para prejudicar os Estados Unidos da América, enfatizando esse ponto. Fica evidente que ele enxerga a UE como um inimigo formidável e está decidido a derrubá-la uma tarifa por vez. É por isso que ele propôs tarifas de 25% sobre produtos europeus. Trump também está dando ombro frio à OTAN enquanto se aproxima da Rússia. Mesmo na Organização das Nações Unidas, os Estados Unidos da América se alinharam com Rússia, Belarus e Coreia do Norte, contrariando seus aliados europeus. Esses fatores combinados mostram uma Europa que encara um futuro sem poder confiar nos Estados Unidos da América como parceiro. Curiosamente, Angela Merkel, ex-chanceler alemã, previu isso durante o primeiro mandato de Trump. Em 2017, ela afirmou que os tempos de confiança plena nos outros estão praticamente acabados. Agora, parece que podemos perder até a confiança parcial. Por isso, a Noruega cogita usar seu fundo soberano de riqueza. Se os Estados Unidos da América abandonarem a Ucrânia e a Europa, as nações europeias devem agir rapidamente para preencher essa lacuna. Outra razão pela qual a Noruega pode recorrer ao fundo, além da aterrorizante alternativa, é mais vergonhosa do que pragmática. Apesar da grande riqueza oriunda dos preços elevados do petróleo e gás, a Noruega tem sido lenta em apoiar efetivamente a Ucrânia, e seus vizinhos nórdicos estão criticando essa postura. Eles parecem determinados a manchar a reputação da Noruega, devido às suas ações, ou falta delas, e não estão sendo cuidadosos na escolha das palavras. Segundo o Instituto Kiel, um importante think tank alemão, de 24 de fevereiro de 2022 a 31 de dezembro de 2024, a Noruega doou o seguinte para a Ucrânia: 1,98 bilhões em ajuda militar, 0,69 bilhões em ajuda humanitária e 0,94 bilhões em ajuda financeira. Segundo a Dinamarca e Suécia, a lista seria assim: vergonhoso, constrangedor, patético. Os dois países doaram quantias superiores somente em ajuda militar a 8,17 bilhões e a Suécia 5,08 bilhões. Para piorar a situação, a Noruega fala como um aliado ucraniano muito mais forte. O primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, proclamou que a Noruega é o melhor amigo da Europa. Porém, a realidade está distante de ser lisonjeira. Støre foi a Kiev no 3º aniversário da invasão para mostrar aos ucranianos que os líderes europeus estão unidos e firmes no apoio à Ucrânia em sua luta de defesa. Mas, novamente, mostrar apoio é uma coisa, fornecê-lo de fato é completamente outra. A Dinamarca e a Suécia estão denunciando essa hipocrisia. Como pode uma nação que se orgulha de seu humanismo e paz global virar as costas quando a Europa mais precisa? E fica pior, ou pelo menos mais enfurecedor. Stoltenberg diz que a Noruega já foi generosa ao aumentar a produção de gás para a Europa. Segundo ele, o país agora fornece 30% do gás da Europa. Obrigado, Noruega. Mas a Europa não pediu seu gás, e sim seu coração e compromisso com a liberdade e a democracia. Em 2023, as receitas de petróleo e gás aumentaram para cerca de 100 bilhões de dólares. Isso é quase 3 vezes o recorde anterior de 2008. Fornecer gás não é heroísmo, é apenas lucro excessivo. Aparentemente, a Noruega ouviu essa mensagem com clareza. Vamos ver o que fará para corrigir a situação. Støre anunciou que o país contribuirá com 7,83 bilhões para a Ucrânia em 2025. Isso é mais que o dobro do anunciado, inicialmente em novembro de 2024. Este forte aumento resulta da crescente pressão da comunidade internacional e dos críticos domésticos que apontam para a riqueza histórica da Noruega, particularmente sua bonança de petróleo e gás proveniente das perturbações da guerra. Não foram divulgados detalhes sobre o destino desse dinheiro. Stoltenberg afirmou que o suporte da Noruega à Ucrânia será baseado nas suas necessidades e alinhado com os aliados europeus. Apesar do aumento significativo na ajuda, alguns consideram que ainda é insuficiente. Políticos noruegueses pedem aumento significativo na ajuda. Eles desejam aumentar o valor para 12 bilhões e 48 milhões de dólares, o que seria um avanço positivo. Porém, mesmo isso não será suficiente, dados os recursos disponíveis na Noruega. Mas é preciso começar de algum lugar. E até a ideia de liberar o FEF da Noruega para a Ucrânia impactou o mundo.
Esse aumento de financiamento não só apoiará as necessidades imediatas de defesa da Ucrânia, mas também sinalizará que a Noruega reconhece as implicações de longo prazo do conflito. O governo finalmente reconheceu que esta é a situação de segurança mais crítica que a Noruega enfrentou desde a Segunda Guerra Mundial. É verdade, com a agressão desenfreada da Rússia, a estabilidade europeia está em jogo. Para permanecer como um ator-chave na segurança europeia, a Noruega deve honrar seus compromissos. Por isso, a Noruega se comprometeu com um total de 18 bilhões e 950 milhões de dólares americanos em ajuda até 2030, um compromisso plurianual que visa garantir que a Ucrânia possa se defender não só agora, mas também no futuro. Esse dinheiro será direcionado através do programa Nansen, que também teve um aumento acentuado no financiamento. E é aqui que o verdadeiro teste começa. Apesar dos aumentos substanciais, a Noruega continua seguindo a regra orçamentária. Stoltenberg mostrou-se satisfeito, afirmando que a alocação adicional está alinhada com a regra fiscal sobre o uso das receitas petrolíferas. Ele também mencionou que sistemas de controle seriam vinculados ao financiamento para assegurar seu uso adequado, o que é necessário. Porém, em sua mentalidade rígida de seguir regras, isso parece quase ridículo. Talvez seja hora de reavaliar algumas prioridades. Porém, o restante da Noruega não está alheio à urgência da situação. O consenso político é evidente. A Noruega deve seguir ampliando suas contribuições para a Ucrânia, compreendendo de fato o contexto das necessidades. Afinal, palavras e promessas não vão ganhar a guerra. A Ucrânia e a Europa precisam de liderança estratégica e compromisso inabalável para garantir que a Ucrânia tenha os recursos não apenas para sobreviver, mas para ter sucesso. E a Noruega poderia ser uma grande parte dessa história de sucesso. Sozinha, a Noruega poderia mudar a maré a favor da Ucrânia. Mas ela o fará? O que você acha? A regra orçamentária permanecerá mais importante do que as vidas perdidas na Ucrânia? Ou a Noruega realmente vai se destacar e proteger não apenas a Ucrânia, mas toda a Europa? Deixe-nos saber seus pensamentos na seção de comentários abaixo.